Boa noite, eu quero compartilhar mais uma vez a palavra de Deus com todos vocês que estão nos ouvindo. Nosso estudo de hoje é Efésios capítulo 2, versículo de número 11 até o versículo de número 22. Efésios capítulo 2, abra sua Bíblia, capítulo 2, versículo 11 até o versículo de número 22. Nós estamos continuando uma série de mensagens nas quartas a respeito de uma igreja saudável. Vamos ter, antes de ler o texto e de estudar, vamos ter uma palavra de oração. Ó bendito Senhor, nós nos apresentamos mais uma vez diante da Tua presença, ó Pai, para estudar a Tua palavra. Somos gratos a Ti por essa oportunidade. Nós pedimos a atuação do Teu Espírito Santo, ó Pai, no coração de cada um daqueles que estão nos ouvindo. Que sejam momentos proveitosos na Tua presença. É o que nós te pedimos, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Muitas vezes é preciso fazer uma reflexão sobre a nossa vida. Quem nós éramos e quem somos? O que Deus fez por nós no passado e no que Ele nos transformou? Essa reflexão é necessária para que possamos ser mais gratos a Deus, para que possamos entender melhor o nosso relacionamento com os nossos irmãos e o nosso próximo. Esse tipo de reflexão que o apóstolo Paulo faz neste texto das Sagradas Escrituras, mostrando que uma igreja saudável precisa entender algumas realidades a respeito de quem eles eram e a respeito de quem eles são. Diante disso, o nosso tema de hoje, como está exposto, é que uma igreja saudável precisa entender que judeus e gentios estão unidos pela cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É impossível que uma igreja seja saudável, ou seja, avivada, que uma igreja seja uma igreja vivificada, se esta igreja não entende estas realidades, quem nós éramos e o que Deus fez conosco. As Sagradas Escrituras apresentam aqui algumas realidades a respeito do passado daqueles crentes. O primeiro ponto importante que eu quero compartilhar com todos é que este texto das Sagradas Escrituras demonstra algo a respeito do passado dos gentios. O passado dos gentios, relatado no versículo 11, diz o seguinte: portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas. O apóstolo Paulo começa o seu assunto aqui nessa perícope falando a respeito do passado dos gentios. Ele diz que aqueles que eram gentios, ou seja, aqueles que não eram judeus e que se entregaram a Jesus Cristo, outrora eles eram gentios na carne, ou seja, eles eram pagãos. A palavra gentil significa nações, e ela é usada na Bíblia de forma até mesmo pejorativa, atribuindo o valor de pagão a todo aquele que não era judeu. Então, todo aquele que não era judeu era chamado de gentil. O apóstolo Paulo está dizendo então que aquelas pessoas aqueles que estavam na igreja que não eram judeus, outrora eles eram gentios na carne, ou seja, eles eram pagãos. Eles não tinham um relacionamento com a aliança, eles não acreditavam em Deus, eles eram pagãos. Então, lembre-se de que vocês eram gentios na carne. Também eles eram chamados de incircuncisão, está registrado isso no versículo 11. A incircuncisão é um termo relacionado à circuncisão, que era uma prática judaica onde era retirado um pedacinho da carne do órgão genital masculino. Essa foi uma cerimônia ordenada por Deus no passado aos judeus. E os gentios não participavam dessa cerimônia. Por isso, eles eram, por essa questão e por outras questões, eles eram considerados pagãos. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, vocês eram chamados pelos judeus, por aqueles que se circuncidavam, vocês eram chamados de incircuncisão. Lembre-se do vosso passado. Essa é a ideia do texto, né? A lembrança do passado. Lembrem-se do vosso passado. Vocês eram gentios na carne, pagãos. Vocês eram chamados incircuncisão por aqueles que se auto-intitulam circuncisão. Versículo 12. Vocês estavam sem Cristo.
O versículo 12 diz o seguinte: naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. O outro ponto importante é que o apóstolo Paulo aponta ainda no versículo 12 que estes gentios, estes pagãos, antes de se entregarem a Jesus Cristo, eles estavam separados da comunidade de Israel. Eles eram estranhos às alianças, eles não acreditavam no Deus de Israel, eles não estavam incluídos na aliança, eles estavam por fora, eles não estavam incluídos na aliança. O apóstolo Paulo está mostrando essa realidade do passado deles. O versículo 12 também relata algo importante a respeito desse passado. Não tendo esperança e sem Deus no mundo. Não tendo esperança e sem Deus no mundo. Ora, se eles não tinham conhecimento da aliança, e se eles não tinham conhecimento a respeito do Deus de Israel, nem das cerimônias, eles estavam sem Deus no mundo. E, consequentemente, sem esperança. Ora, aquele que não tem Deus, ele não tem uma esperança verdadeira. Não é preciso pensar muito para verificar que nesse texto das Sagradas Escrituras, o apóstolo Paulo está falando que a situação dos gentios era uma situação desesperadora. No passado, Deus se revela através do povo judeu. E Deus não deixa claro ainda qual é o seu plano em relação aos gentios. Isso vai ficando claro à medida que Deus vai se revelando nas Sagradas Escrituras. O apóstolo, claro, já está falando com não-judeus que estavam nas igrejas, e inclusive na igreja de Éfeso, que tinham se convertido ao Evangelho. Mas lembre-se, o apóstolo está fazendo com que eles se lembrem de quem eles eram. Eles eram pagãos, eles não tinham Deus, eles não tinham esperança. E por que Deus incluiu, então, os não-judeus no plano de salvação? É óbvio que este não foi um plano B de Deus. Não foi de uma hora para outra que Deus resolveu incluir os gentios no projeto de salvação. Na verdade, antes da fundação do mundo, Deus já tinha decidido incluir os gentios no plano de salvação. E muitas profecias do Antigo Testamento, antes mesmo que o nosso Senhor Jesus Cristo viesse em carne, muitas profecias do Antigo Testamento apontavam para essa realidade. Por exemplo, Oséias, capítulo 1, versículo 10, e diz o seguinte: todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que se não pode medir nem contar. Acontecerá que no lugar onde se lhe dizia, vós não sois meu povo, se lhes dirá, vós sois filhos do Deus vivo. Esse é um dos exemplos das profecias do Antigo Testamento que apontavam essa realidade. Olha, os gentios, aqueles que não se chamam de povo de Deus, um dia eles vão se autodenominar povo de Deus. O apóstolo então faz com que estes que eram pagãos, que não eram da raça judaica, se lembrem disso. Mas acontece que também existiam judeus na igreja. E, na verdade, era necessário esse tipo de ensinamento para que judeus e gentios pudessem ter harmonia dentro das igrejas. Não era sempre que isso ocorria. Havia uma grande disputa entre judeus que se convertiam, que professavam a fé, e gentios que professavam a fé. Por isso, vez ou outra, os apóstolos tinham que ensinar a estes crentes como eles poderiam viver uma vida harmoniosa. E uma das evidências, ou um dos ensinos, para que eles pudessem viver uma vida harmoniosa na fé, é lembrando de quem eles eram. É lembrando que não existe diferença nenhuma entre judeus e gentios. Essa é a tônica desse texto. O texto também nos fala sobre os judeus, sobre o passado dos judeus. Quem eram os judeus no passado? O primeiro ponto importante é que eles estavam perto, e eles são chamados aqui no texto, aqueles de perto. Ou seja, eles conheciam as alianças, eles conheciam as palavras de Deus. Deles veio o próprio Jesus Cristo. Os oráculos, as profecias, a Escritura Sagrada, os milagres já conhecidos. Então, eles estavam próximos dessa aliança. O texto diz que eles tinham a crença em Deus e a esperança no mundo. E eles também eram chamados de circuncisão, porque de fato foi a eles que foi dada essa cerimônia da circuncisão, e eles praticavam essa cerimônia que Paulo chama de circuncisão feita por mãos humanas. Eles tinham a cerimônia externa,
Só que não era verdade que todos estes tinham a cerimônia interna. Eles também estavam em inimizade contra os gentios. É sabido de todo o povo de Deus que os judeus não se davam com os não-judeus. E não é somente não se dar, eles eram verdadeiramente inimigos. Os judeus, eles até mesmo desejavam, existem textos mostrando isso, a morte e a destruição dos pagãos. Ora, este sentimento era um sentimento pecaminoso. E outras vezes não era um sentimento pecaminoso, era apenas um sentimento de justiça de Deus em relação àqueles que não professam, que não querem aceitar a Deus como o Senhor de suas vidas. Todavia, mesmo diante de todos esses privilégios que os judeus receberam, todas essas cerimônias, todos esses privilégios, tudo isso não fez com que eles tivessem algum tipo de vantagem em relação à salvação. É claro que eles tinham algum tipo de vantagem em algum aspecto. Ora, todas as coisas vieram deles. Como disse, a palavra, o próprio Cristo veio deles, os 12 apóstolos e assim por diante. Então eles tinham, claro, obviamente, algum tipo de vantagem por estar próximo da promessa, próximo da salvação. Mas no que diz respeito à salvação, propriamente dita, eles não tinham nenhuma vantagem. Porque a salvação ela não é conquistada por meio de cerimônias, por meio da circuncisão física feita por mãos humanas. A salvação ela não é conquistada por meio das obras. E mesmo tendo todos esses privilégios, é sabido que a maioria dos judeus, na época em que Jesus Cristo veio, se tornou carne, a maioria dos judeus rejeitou a Jesus Cristo. Isso nos mostra que a raça judaica não é mais especial que as outras raças. Isso nos mostra também que uma verdade que nós vamos enfatizar um pouco mais no final é que Deus ele tem somente um povo. De gentios, ou seja, de não-judeus e de judeus, Deus fez um só povo. Essa realidade é mostrada em diversos textos da Escritura, por exemplo, em Efésios 2:3 diz o seguinte: entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Veja que Paulo está falando, incluindo ele, éramos por natureza filhos da ira, como todas as pessoas. Quando ele inclui os judeus, porque o apóstolo Paulo era um judeu. Então ele está dizendo que todos, tanto gentios como judeus, são por natureza filhos da ira. Em outro lugar, em Romanos capítulo 3, o apóstolo Paulo vai desenvolver um pouco melhor essa questão, dizendo o seguinte, Romanos 3, 9, que se conclui, temos nós qualquer vantagem? Nós, judeus, qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Vemos então a realidade de que o apóstolo Paulo está fazendo com que tanto judeus quanto gentios dentro da igreja se lembrem do seu passado e se lembrem do que Deus fez por eles. Os gentios deveriam se lembrar que outrora eles eram pagãos, desprezados, eles não estavam dentro da aliança, eles não tinham esperança, não tinham Deus, eles eram por natureza filhos da ira. Mas os judeus deveriam também se lembrar de que outrora, apesar de estarem muito próximo das promessas, eles também eram por natureza filhos da ira e eles não conseguiram alcançar a salvação por meio das cerimônias. Óbvio que essas cerimônias foram dadas por Deus com um objetivo específico, para que muitas delas se cumprissem em Jesus. Todavia, a maioria dos judeus confiou nessas cerimônias como se elas fossem um fim em si mesmas. Isso acontece ainda hoje com o povo de Deus. Nós temos algumas cerimônias externas na igreja, por exemplo, o batismo, a ceia e outros ajuntamentos mais. Mas quando nós confiamos nestas coisas em si mesmas, quando nós nos esquecemos de que a fé não está exatamente nestas coisas, mas que a fé ela consiste num coração regenerado por Deus, ela vem do interior e partindo para o exterior. Quando nós nos esquecemos disso, nós caímos nos mesmos erros que os religiosos, que os judeus, que confiavam em cerimônias, mas rejeitaram a Jesus. Bom, Paulo, então, ele vai para o ápice de seu ensinamento nesse texto, e ele passa, então, depois de mostrar e de lembrar, fazer com que aqueles crentes lembrassem do seu passado, passado dos gentios, não judeus,
e passado dos judeus, ele fala o que a cruz de Cristo fez por eles. O que a cruz de Cristo fez por não-judeus e por judeus. Vamos ao texto sagrado? Versículo 14 diz o seguinte, eu vou lendo aqui e comentando essa realidade dessa união que a cruz de Cristo fez em relação a judeus e gentios. Porque ele é a nossa paz. Ele quem? Jesus. Jesus é a nossa paz, ou seja, ele é aquele que reconcilia judeus e gentios. Paz nesse sentido. O qual de ambos, verso 14, fez um. Ambos quem? Ambos os povos. Judeus e não judeus. Ambos fez um. E tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, verso 15, aboliu na sua carne, quer dizer, Cristo aboliu na sua carne, através do seu sacrifício, através da sua morte, a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois, ou seja, dos dois povos, criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Verso 16, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Veja que Paulo está dizendo que Deus fez de judeus e gentios um só corpo. Obviamente que é uma alusão ao corpo de Cristo, doutrina essa desenvolvida pelo próprio apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 12. Verso 16, reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela, pela cruz, a inimizade que havia entre os dois povos. Versículo 17, e vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe. Ele está se referindo agora, se dirigindo aos gentios, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Ele está se referindo aos judeus. Verso 18, porque por ele, ambos aqui, os dois povos, temos acesso ao Pai em um Espírito. Verso 19, assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Veja, os gentios já não são mais aqueles que estavam afastados, aqueles que estavam sem Deus no mundo. Agora, o que Deus fez por eles? Deus os chamou à sua família. A família da fé, a família de Deus. Versículo 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Veja que o apóstolo Paulo faz questão de colocar os profetas do Antigo Testamento e os apóstolos do Novo Testamento como uma só base. Não há diferença, então, não há dois povos, há um só povo que tem a mesma base. Não é que os judeus tenham a base como os profetas e a igreja tem a base com os apóstolos. Não, apóstolos e profetas formam uma unidade de fundamento, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra principal da construção, a pedra angular. Versículo 21, no qual, ou seja, em Cristo, todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. O edifício são as próprias pessoas, é a própria igreja de Cristo. E o verso 22, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Veja que verdades maravilhosas. Deus, em seu plano eterno, em sua providência tão misteriosa e tão maravilhosa, ele levanta um povo, uma etnia, ele se revela nessa etnia e através dessa etnia, só que depois ele demonstra que ele não está com a sua salvação presa a essa etnia. E, por fim, com a completude da revelação do Novo Testamento, ficamos sabendo então da verdade, que na verdade sempre foi a realidade, mas que agora em Cristo é revelada na consumação de todas as coisas, que Deus faz de gentios e judeus um só povo. Ressaltando que gentios e judeus que se entregam a Jesus Cristo. Então, tanto não judeus como judeus que se entregam a Jesus Cristo, eles são um só povo no Senhor. Há algumas verdades importantes aqui. Primeiro, Deus tem um só povo. A Bíblia não indica em nenhum momento que Deus tenha dois povos, apesar de alguns crentes acreditarem dessa maneira, e nós, obviamente, devemos respeitar todas essas opiniões, mas esse texto é uma prova disso. Esse e tantos outros textos, de que Deus, na verdade, ele tem um só povo. Em Cristo não há grego, não há judeu, não há mulher, não há homem,
em Cristo todas as coisas são reconciliadas. A outra questão que aprendemos é que a verdadeira circuncisão ela é espiritual. Ou seja, o verdadeiro judeu é aquele que o é espiritualmente. A circuncisão, aquela cerimônia dada aos crentes do Antigo Testamento, aos judeus, foi uma cerimônia que foi útil por determinado momento e, na verdade, ela não foi abolida. O que nós ficamos sabendo através da realidade da Bíblia é que os apóstolos e Jesus Cristo deram, na verdade, o verdadeiro significado da circuncisão. Ela não tem um significado tão somente cerimonial. Ela significa uma mudança de coração. Por isso, a verdadeira circuncisão, ou seja, a verdadeira cerimônia da circuncisão é aquela que é espiritual. Veja essa verdade, por exemplo, em Romanos capítulo 2, versículo 28. Porque não é judeu quem é apenas exteriormente, nem é circuncisão o que é somente da carne. Então Paulo está falando claramente, a circuncisão verdadeira não é aquela que é da carne, aquela que é feita por mãos humanas. Versículo 29, da continuação desse texto. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Para que a honra não repouse na cerimônia externa, Deus faz com que a verdadeira circuncisão seja aquela que procede de Deus no coração para a glória de seu santo nome. Nós aprendemos também através desse texto a respeito do verdadeiro Israel. O verdadeiro Israel é composto de judeus e gentios. Esta é uma verdade importante do Novo Testamento e os apóstolos eles tiveram que batalhar um pouco para entender essa verdade. E depois dessa verdade ser entendida, eles batalharam para que as igrejas pudessem entender isso e para aplacar, para acalmar os ânimos em relação às inimizades nas igrejas entre os judeus e entre os gentios. Por exemplo, Romanos capítulo 9, verso 6 diz o seguinte: não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Nem todos os de Israel, nem todos aqueles que são da etnia de Israel são de fato israelitas. Paulo está falando em Romanos 9 que os que são verdadeiramente israelitas são aqueles que aceitam a Cristo no coração. E Tiago, em sua carta no capítulo 1, no versículo 1, diz o seguinte: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. É óbvio que Tiago estava mandando a sua carta para as igrejas que estavam dispersas, mas ele usa um título do Antigo Testamento, as 12 tribos. Ora, havia gentios que não eram judeus de etnia nas igrejas às quais ele mandou essa carta. Por que ele chama então de 12 tribos? Porque ele entendia que o verdadeiro Israel é composto de judeus e de gentios. Uma outra verdade importante desse texto é que fora de Cristo não há verdadeiro Israel. Aqueles que se dizem verdadeiros israelitas e não estão em Cristo, eles não são verdadeiros israelitas. Esta é outra verdade importante que aprendemos aqui, e eu quero citar um texto para ratificar essa realidade, que está em Filipenses capítulo 3, do versículo 1 até o versículo de número 8, onde Paulo fala a respeito do seu próprio judaísmo, de como ele era um judeu segundo a carne e ele se converteu e se tornou verdadeiramente israelita. E Paulo aqui também ataca, ele combate aqueles que são falsos obreiros, que são judeus étnicos, que se diziam o verdadeiro Israel, mas Paulo chama eles de falsa circuncisão. Vejamos o texto, se você quiser acompanhar, Filipenses capítulo 3 diz o seguinte, a palavra de Deus. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. E no verso 2 ele diz o seguinte: cuidado, acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Verso 3: porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne, ou seja, nas obras, nas cerimônias. Versículo 4. A partir do verso 4, o apóstolo Paulo dá o exemplo dele. Se alguém pudesse confiar em cerimônia, ele bem poderia se gloriar, porque ele era um judeu
étnico. E ele diz no versículo 4, bem que eu poderia confiar na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Eu fui circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Paulo usa uma linguagem dura aqui, considerando todos esses privilégios que o judaísmo dava para ele como refúgio. Ora, se houvesse algo intrinsecamente especial em ser judeu relacionado à salvação, o apóstolo Paulo não estaria dizendo isso aqui. Portanto, nós aprendemos com esse texto das Sagradas Escrituras que uma igreja saudável, e para que uma igreja seja de fato avivada, saudável, ela tem que entender algumas realidades da Sagrada Escritura. Entre essas realidades, o que nós vimos hoje é que a igreja tem que entender sobre o passado dos judeus, o passado dos gentios, e como Deus fez de ambos um só povo na cruz de Jesus Cristo. Por isso, este texto traz pelo menos essas duas reflexões para nós. Devemos nos lembrar de quem nós éramos. Quem nós éramos? O texto aponta para a realidade, mas nós mesmos podemos nos lembrar. Estávamos perdidos em nossos pecados, sem esperança, sem Deus no mundo, distante das alianças, das promessas. E o que nós somos hoje? Não por nossas obras ou porque sejamos melhores do que qualquer pessoa, mas pela graça de Deus e pela sua misericórdia. Nós professamos a fé em nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O nosso texto começa com uma ordenância e com um imperativo. Lembrai-vos. Se lembrem de quem vocês eram. Se lembrem do que Deus fez por vocês. Ora, diante disso, se lembre do que Deus fez por você. Todas as bênçãos que Deus derramou sobre a sua vida. Seja grato a Deus. Agradeça a Deus todos os dias pelas coisas que Deus te deu. Viva melhor com as outras pessoas. Quando nós entendemos que Deus nos salvou pela graça, nós também conseguimos amar o nosso irmão, perdoar os pecados de nosso irmão, pois não nos consideramos melhor do que o nosso próximo e o nosso irmão. Pois nos lembramos que foi a graça de Cristo que nos alcançou e não foi as nossas obras ou o nosso merecimento que fez isso. Amém? Vamos orar, pedir a Deus a sua graça sobre a nossa vida neste término deste estudo. Ó Senhor amado, nós te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estudarmos a tua palavra hoje. Nos ajuda, ó Senhor, a ser realmente uma igreja saudável. Nós pedimos que o Senhor abençoe todas as igrejas ao redor deste mundo. E também todas as pessoas que estão nos ouvindo, ó Pai. Se há alguém que ainda não teve um encontro com nosso Senhor Jesus Cristo, que o Senhor possa atrair esta pessoa até a cruz de Cristo. E fazer com que esta pessoa, ó Pai, sinta a gloriosa presença do Senhor e a alegria de ser salvo em Cristo Jesus. E possa se autodenominar, pela graça, de família de Deus. Pedimos todas estas coisas, ó Senhor, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida.